Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs, animados pela ação do Espírito Santo, sejamos todos instruídos pela sabedoria do Evangelho. Hoje, dia 28 de outubro, celebramos a festa de São Simão e São Judas, apóstolos. A primeira leitura da carta aos Efésios, capítulo 2, versículos 19 e 22, nos recorda do nosso compromisso como cristãos, que alicerçados no edifício que tem como fundamento os apóstolos e os profetas, e o próprio Jesus Cristo como pedra principal, para que sejamos testemunhos vivos da graça de Deus. E é por isso que fazemos parte de uma igreja. Igreja esta, sendo uma construção, uma obra em constante processo de edificação. As bases estão lançadas nos apóstolos e suas demais partes vão sendo erguidas a partir de todos nós, sobretudo com a parte missionária, que é também fundamental e que dá sentido à existência e à conjuntura da igreja. Cristo é a pedra angular principal e é sobre essa pedra que está fundamentada a nossa Igreja Católica, Apostólica e Romana, a qual eu e você fazemos parte. Podemos nos aprofundar melhor meditando o Evangelho de hoje, tirado de Lucas, capítulo 6, versículos 12 a 19. Naqueles dias, Jesus foi à montanha para rezar e passou a noite toda em oração a Deus. Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, aos quais deu o nome de apóstolos: Simão, a quem impôs o nome de Pedro, e seu irmão André, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelota, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, aquele que se tornou traidor. Jesus desceu da montanha com eles e parou num lugar plano. Ali estavam muitos dos seus discípulos, e grande multidão de gente de toda a Judéia e de Jerusalém, do litoral de Tiro e Sidônia, vieram para ouvir Jesus e serem curados de suas doenças. E aqueles que estavam atormentados por espíritos maus também foram curados. A multidão toda procurava tocar em Jesus, porque uma força saía dele e curava a todos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos, este evangelho narra uma tomada de decisão muito importante de Jesus. Escolher aqueles que seriam os primeiros continuadores de sua missão. Aqueles sobre os quais ele alicerçaria a sua igreja, de modo que o poder da morte não pudesse vencê-la. Seu procedimento é exemplar. Ele se retira a uma montanha para rezar. Interessante notar que sempre que Jesus precisa tomar uma decisão, precisa realizar algo, ele retira-se para rezar. Por isso, compreendemos que a montanha é lugar de encontro com Deus e representa também desafios, porque para subir a montanha requer um grande desafio. Ele se coloca diante do Deus Pai antes de tomar uma decisão, antes de fazer a sua escolha. Ele nos ensina com esse gesto a rezarmos sempre quando estivermos diante de alguma decisão,
Ensina a colocarmos nas mãos de Deus as nossas escolhas, os nossos procedimentos, enfim, as nossas ações, principalmente quando a vida de outras pessoas dependem destas. Retirar-se para orar. Depois de uma noite em oração, Jesus escolhe dentre seus inúmeros discípulos aqueles que iriam segui-lo mais de perto. Escolhe os 12 e lhes dá o nome de apóstolos. Outro dado importante dessa escolha é a característica de cada um dos escolhidos. Jesus escolhe pessoas bem distintas uma das outras, cada uma com a sua particularidade, cada uma com a sua individualidade, mas todos com um único objetivo, um objetivo em comum: anunciar o reino de Deus e colaborar na sua edificação. Portanto, características diferentes, mas com princípios e objetivos iguais. Isso me faz recordar da canção Sejamos um para que o mundo creia. Portanto, notamos que há uma continuidade apostólica desde os 12, que pela imposição das mãos na Sagrada Ordem, por meio das gerações, chega até os nossos dias. Sejam esses os ministérios ordenados, sejam os que foram crismados, todos com o dever de anunciar o reino de Deus. Por fim, a festa dos santos apóstolos, Simão e Judas, oferecem-nos a oportunidade para refletirmos e tornarmos mais clara a consciência da Igreja, que é simultaneamente corpo de Cristo e templo do Espírito Santo. Que os apóstolos, São Simão, São Judas, hoje celebrados, nos ajudem a permanecermos firmes nessa missão e mantermos sempre nossa fidelidade a Cristo e à sua Igreja. Desta forma, poderemos cantar como o salmista, o Salmo 18. Seu som ressoa e se espalha em toda a terra. Isto é, que nosso testemunho, nossa vida, possa ser grande em graça, a fim de que cheguem às gerações futuras e a tantos outros lugares. Seja luz, seja testemunho, paz e bem.